Estimados irmãos em Cristo, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Na verdade, eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui nessa plateia tão grande, e agradecer à irmã Aninha, que a palestra era dela hoje, e como ela está se preparando para trazer mais um irmão nosso para cá de volta à terra, ela pediu para eu fazer e encontrar um público tão grande como esse para falar sobre a emancipação da alma. A doutrina espírita, como consolador prometido, Jesus, quando esteve entre nós, ele afirmou que quando a humanidade estivesse preparada, o Pai enviaria o Consolador prometido. E é a doutrina espírita essa condição de Consolador prometido porque nos explica as coisas por que acontecem, nos dá a exata dimensão, enquanto fé raciocinada, do que significam os vários acontecimentos que se passam conosco. E uma dessas coisas mais comuns que a gente fica intrigado para saber, para conhecer, e quando às vezes não conhece, nós ficamos angustiados, é justamente o tema da emancipação da alma. Ora, alma é o espírito encarnado, é o espírito que nos anima. E esse espírito, ele está passando, esse momento que ele está entre nós, ele está passando por um momento de aprisionamento. O espírito está preso ao nosso corpo, o espírito que não encontra nenhuma amarra em outro plano, no plano espiritual. Quando ele está aqui conosco, nos animando, ele fica justamente preso ao nosso corpo. Existem instantes em que esse apego ele é um tanto menor ou quase imperceptível. Daí que diz que esses momentos são as chamadas emancipações da alma. No plano da vida de relação, a gente chama de emancipação quando alguém atinge uma determinada liberdade, atinge uma determinada independência. Por exemplo, um município, uma localidade é emancipada e é elegida a categoria do município quando adquire uma liberdade administrativa. Uma pessoa menor de 18 anos, que é a maioridade, civilmente pode se emancipar e ficar apta a todos os atos da vida civil, porque ela se emancipa. No que diz respeito ao nosso espírito, ao espírito que nos anima, a alma, ele se emancipa no instante que ele se libera por alguma das formas do nosso corpo e passa a manter contato com outros espíritos. E às vezes a gente fica perplexo, a gente fica assim, de certa forma, admirável com o que ocorre conosco no estado de sono, no estado de catalepsia, no estado de letargia, enfim, em qualquer um dos estágios, como a gente vai ver, da emancipação da alma. Essa emancipação da alma que o nosso espírito tem é absolutamente necessário. Nós temos que ter essa emancipação. Nós, enquanto espíritos, temos que ter essa emancipação. Vocês têm uma ideia? Às vezes, o espírito tem uma necessidade de ter uma emancipação, ainda que momentânea, tão grande, que dá aquele estado de sono intenso na gente. Às vezes, depois de um almoço, a gente tem um sono assim, às vezes a gente acaba de jantar e de 7h30, 8 horas dá aquele sono que leva a gente para a cama em um momento bem mais cedo. Como às vezes existem estágios, seja por enfermidades ou por outras situações, que nós também nos emancipamos, seja estado de letargia, como já falei, ou outras coisas que nós vamos
observar aqui nessa nossa conversa. Pois bem, e por que essa necessidade dessa libertação? Porque ele precisa manter contato com o mundo espiritual, o nosso espírito, para obter alguma informação que necessita. Da mesma forma como, por exemplo, uma pessoa que está aprisionada na penitenciária, às vezes sente aquela necessidade de uma visita de um parente. A lei prevê que essa pessoa possa passar, depois de cumprir determinada pena, um tempo em casa, aquela chamada saída temporária. Enfim, existe no mundo material essa mesma necessidade que existe no mundo espiritual. Nós viemos para cá, enquanto espíritos, para cumprirmos determinadas tarefas. Só que nós esquecemos de muitas delas e precisamos fazer algum bizu, né? Da mesma forma que nós estudamos, nós frequentamos, quando frequentamos a escola regular, nós frequentamos as aulas, mas quando vamos fazer a prova, precisamos dar aquela estudada, né? A maioria das pessoas, eu não estudo, vão lá da prova, mas precisa dar aquela estudada, precisa revisar. É isso que ocorre com o espírito. No sono, nos sonhos, nos estados de emancipação, a gente vai revisar as nossas tarefas, revisar as propostas que temos e os conselhos dos nossos benfeitores espirituais, porque às vezes eles dão essas informações para a gente, mas na nossa vida de relação, na nossa vida de atribulação, a gente não consegue captar o que diz os nossos amigos benfeitores espirituais. Aí o nosso espírito se emancipa e recebe essa informação. Isso porque no sono do Evangelho de Jesus há um trecho em que diz que nós morremos todas as noites. Por que esse nós morremos? Porque o nosso corpo físico, quando ele entra nesse estágio de sono, não há essa situação do espírito ficar cativo. O espírito ele vai se libertar. Existe uma ligação apenas perispiritual, como se fosse um fio, mas o espírito se liberta, ele vai aonde quer. De maneira que no sono o corpo está inativo, né? Se o corpo está inativo, a alma está liberta. A alma está liberta. Vai manter relação com outros espíritos. Por quê? Porque nós, normalmente, devido à nossa situação grosseira, nós não temos como manter esse contato, essa comunicação com os espíritos desencarnados. Então, aproveita-se, a maior parte das nossas comunicações com o mundo desencarnado se dá pelos sonhos. Às vezes a gente diz, não, mas eu queria conversar com o espírito, eu quero saber como. Não existe essa conversa de uma pessoa que está aqui encarnada com o mundo espiritual. Existe. Justamente nós conversamos todos os dias. Todos os dias. Agora, como esse interrelacionamento, como essa comunicação se dá sem os nossos órgãos do sentido, então pouca coisa a gente apreende com os órgãos da visão, com o órgão da audição, com o órgão do tato, enfim, com os nossos 5 sentidos, de maneira que a conversa que nós mantemos, os diálogos que nós travamos no mundo espiritual, muitas vezes, ou pouquíssimas vezes, a gente se recorda, né? Muitas vezes a gente esquece praticamente de tudo, a gente se lembra, às vezes assim, vai passando o tempo aí, acaba esquecendo de tudo. Por quê? Porque é uma comunicação típica do mundo espiritual. Mas é preciso que a gente saiba que esse esquecimento do passado é de propósito. Não é uma coisa que a gente diz, vixe Maria, eu sou muito fraco, eu esqueço demais do meu sonho. Graças a Deus que nós nos esquecemos dos nossos sonhos.
porque senão não haveria absolutamente nenhum mérito em a gente praticar logo após o sonho aquela ação, porque seria evidentemente quase que sem a força do livre-arbítrio, seria apenas pelo sugestionamento da comunicação espiritual que a gente fez aquela tarefa que era para a gente fazer. Vamos dar apenas um exemplo, né? Isso são exemplos, mesmo que isso não resume tudo, todas as situações. Nós temos que acatar no seio da nossa família determinada pessoa que vem às vezes assim, por acaso, né? Por exemplo, como aqui tem um cunhado meu, eu vou dizer, cunhado, né? Quem foi que viu uma coisa mais chata do que cunhado, né? Aí então, quando às vezes a gente tem aqueles embates, aquelas distomias com o nosso cunhado, não vou querer ligar mais para esse camarada, não. A gente, quando sonha, quando vai para aquela expectativa espiritual, né? Na verdade, a gente recebe essas informações dos nossos amigos espirituais. Olha, aquele sujeito não foi colocado na sua vida por acaso. Trate de se recompor com ele, porque é a oportunidade que vocês têm. A gente guarda isso no íntimo nosso, nos acordamos, aí a gente se lembra daquele sonho, né? Aí lá vai ligar para o camarada na mesma hora: ei, rapaz, vem aqui, vamos almoçar junto, faz tempo que a gente não se encontra. Mas isso deve ser apenas para a gente despertar e fazer disso uma coisa permanente, deixar de lado aquelas dissensões. Então, esse esquecimento do passado, na verdade, é uma dádiva, é um presente de Deus que a gente esqueça. Porque se a gente não esquecesse aquelas situações, a gente pouco ia fazer, né? Dado a nossa natureza grosseira mesmo, se a gente soubesse que o camarada havia nos ofendido em uma vida passada, nós não queríamos nem chegar perto dele nessa vida, nessa existência. E da mesma forma que se fôssemos nós os ofensores, aí seria ele que não queria se aproximar de nós. Por isso que esse esquecimento passado possibilita essa reintegração. Nós tivemos, ao longo dos tempos, muitas pessoas que sonhavam ou então decifravam os sonhos, né? É o caso de José do Egito, que fez aquelas previsões todas em relação àquela terra da qual o povo hebreu na época era escravo. O caso de Moisés também, que fazia muitas interpretações dos sonhos, e que na verdade essas pessoas provocam que alguns de nós às vezes temos essa informação, e não é incomum algum trabalhador de uma casa espírita receber a pergunta de algum frequentador, diz assim: olha, eu sonhei com isso, o que significa? Né? Não existe uma relação, não existe uma significação direta, existe uma significação relativa, apenas no que se refere a gênero. E por nós ainda estarmos envolvidos no nosso corpo físico, às vezes o sonho, na verdade, é uma consequência da nossa atividade cotidiana, né? Nós não vamos tudo, mas absolutamente tudo, relacionar com a vida espiritual. Nós guardamos, às vezes, algumas impressões. E como também é absolutamente crendice, né? A pessoa sonhar com determinada coisa, vai acontecer outra absolutamente diferente, ou absolutamente seguindo aquela regra, né? Lá em Goiânia, onde eu morava, a pessoa dizia assim: se você sonhasse com um dente, significava que ia morrer alguém da sua família. Se você sonhasse viajando, significava que você ia levar
alguma queda, ia sofrer alguma queda. Existia determinadas coisas e varia de determinado lugar para o outro, né? Isso é absolutamente folclórico. Não existe nada que vá dizer dessas situações. Existe, é evidente, alguns sonhos que nós temos alguma lembrança desses sonhos, nós guardamos para servir de alerta, de algum exemplo. Às vezes nós precisamos nos recordar de determinada obrigação, de determinada tarefa, e o sonho vem não como uma obrigação direta, até porque ninguém consegue obrigar ninguém absolutamente a nada. Existe a sugestão. A sugestão que você vai sempre ter que fazer de conformidade com todo o seu conhecimento que você tem. Daí porque instruir-se, saber o que diz o Evangelho, o significado de cada palavra do Evangelho é interessante. Você chega, uma das coisas mais comuns é uma pessoa que também existia muito isso lá em Goiânia, sonhava com uma pessoa desencarnada, aí dizia assim, essa pessoa quer que eu mande rezar uma missa. Aí mandava rezar uma missa. Então você pode simplesmente fazer uma prece, né? Todos nós temos capacidade de fazer essa prece, né? Então, existe muita coisa absolutamente folclórica, mas nós devemos ter essa ideia que os sonhos, eles existem. Os sonhos, eles existem para que nós retemperemos o nosso espírito. Às vezes nós, depois de uma noite de sono muito boa, acordamos, o que é mais habitual, totalmente refeitos, porque o sono é para isso, para nós ajustarmos as nossas energias físicas. Mas às vezes nós acordamos, parece que houve um moído de peia extremamente grande. Nós acordamos todo encalacrado, acordamos cheio de cansaço. Por quê? Porque a nossa viagem, o nosso espírito, teve essas sensações dessa natureza. Porque na verdade o sono, o repouso do corpo físico não é para isso. Não é para isso. Não é como se você passasse a noite toda trabalhando no cabo da enxada. Não é. Isso é uma situação, por quê? Porque muito embora a emancipação, como nós chamamos, mas como eu já disse, essa emancipação não é uma emancipação absoluta. Imaginemos, por exemplo, um balão desses de gás inflável que fica andando por aí fazendo essas propagandas, mas ele está preso através de um cordão a algum local, a alguma base física presa no solo, na terra. É evidentemente que ele tem aqueles voos dele, mas quando ele vai muito longe tem aquele impacto, aquele solavanco. É assim no nosso sonho, quando a gente faz essa situação de emancipação. Quando a emancipação turbulenta, o nosso corpo fica sentindo essas situações. E é interessante que nós tivemos uma vez aqui há uns 2 anos atrás, ou mais, uma palestra sobre isso. O nosso irmão estava conosco e ele, inclusive, nos contou uma situação de emancipação que eu trago como exemplo aqui na nossa conversa, e que ele vivenciou uma situação absolutamente idêntica. Do filme O Mistério da Libélula, não sei se vocês já assistiram, esse filme, ele trata, evidentemente, eu não sei nem contar a história, mas eu quero só dizer para vocês, resumidamente, ele trata de uma situação de uma criança que estava bastante abalada no sentido de enfermidades que a criança conduzia. Vivia na selva e de vez em quando essa criança era levada ao hospital e sentia
grandes dificuldades de ordem de saúde. E essa criança entrava em coma durante muitas vezes, que a gente pode dizer que é um estado de letargia induzida ou catalepsia, quando a pessoa está em estado de coma. Por quê? Porque o corpo não dá absolutamente nenhuma resposta. O corpo físico está ali inerte, estendido sobre o leito e não tem absolutamente nenhum trabalho dos órgãos do sentido. Mas no estado de catalepsia, nessa situação, quem está lá no estado de catalepsia ou letargia se recorda ou pode perceber perfeitamente tudo o que passa em seu derredor. E a criança observou certa vez que o médico guardou uma ferramenta cirúrgica em cima de um armário bastante alto. E as pessoas começaram a procurar essa ferramenta, e a criança que estava aparentemente no estado de letargia sem ver nada, chegou depois e disse: a ferramenta está lá naquele local. Muitas pessoas trazem esses relatos das chamadas EQM, experiências de quase morte, para formular afirmações de que, quando passaram por esses estágios, tinham os sentidos absolutamente que captavam essas informações. Que sentido era esse se a pessoa não estava com os órgãos habituais funcionando, não estava com a visão, não estava com a audição funcionando? Era, na verdade, a alma que estava emancipada, a alma que o nosso espírito vivia absolutamente tudo. Por quê? Porque fazia parte da sua experiência, justamente da sua tarefa, ter aquela experiência para que reforçasse essa sua existência com aquela experiência de emancipação da alma. O sono é o chamado recreio que nós temos, né? Todo mundo se lembra quando estudava no curso primário que tinha o recreio, né? O recreio da nossa vida é o sono. Nós estamos justamente dormindo. Mas, como eu já disse e repito, quando nós trabalhamos, o nosso corpo trabalha e o espírito também se cansa, exige esse estado de relacionamento espiritual. E esse estágio de relacionamento espiritual, às vezes, nós temos sem nem perceber. Na questão número 407, Kardec deixa claro, através da indagação que faz aos espíritos, que às vezes aquele simples cochilo que nós temos, né? Aquela pescada que nós damos, isso significa que nós nos libertamos daquele instante. Por quê? Não estávamos em estado de vigília. O nosso espírito não estava comandando a ação do nosso corpo, que estava, né? E ele teve aquela emancipação. E esse período, embora lento, é de uma grande valia para nós. Por isso, não queira somente dormir aquelas 8 horas seguidas, não. Durma seus 5 minutos, seus 15 minutos, que é extremamente interessante para o espírito você se retemperar. Aquela sexta, né, que é aquele sono que alguns povos ibéricos ainda têm, de dormir 10, 20 minutos depois do almoço, além de ser, do ponto de vista orgânico, muito bom, do ponto de vista espiritual, é de uma qualidade muito interessante, porque nós pegamos as informações, os bisus que os espíritos vai dar para o término da nossa jornada diária. Os sonhos, portanto, eles são recordações ou pressentimentos. Sempre o homem colocou isso na cabeça, né? É tanto que
enquanto fazia o êxodo para o Egito, né, Moisés proibiu. Ele proibiu com a sua lei civil, não era nem uma lei divina, mas com sua lei civil, que as pessoas procurassem os adivinhos, os ledores de sorte, enfim, as pessoas que queriam fazer essa espécie de charlatanismo. Pessoa que tinha muita lábia, você chegava, olha, eu sonhei com isso, o que significa? O camarada me tentando, estava no bolso e dizia, olha, significa, só dizia coisa que o camarada gostasse, né? Porque senão o cara não vinha mais. Então Moisés chegou e disse, olha, isso não está permitido. Mas em 1846, 47, Kardec insistiu e perguntou aos espíritos, fez a seguinte pergunta: que pensar da significação atribuída aos sonhos? Porque até então o homem dizia que o sonho era recordação ou pressentimento, fazia sempre essa ligação. Os espíritos deram a seguinte resposta: os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores da sorte, pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Eles são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corpórea. Muitas vezes, como já dissemos, os sonhos são uma recordação, podem ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro, se Deus o permite. Então, essa resposta que os espíritos deram a Kardec é uma resposta clara para nos esclarecer de forma definitiva. Sonhar com uma coisa não necessariamente significa absolutamente que deva acontecer uma outra coisa. Pode ser dependendo do nosso merecimento, dependendo da nossa situação, pode ser um pressentimento, pode ser, na verdade, se nós tivermos condição de assimilar esse pressentimento. Porque tem determinadas coisas que nós não sabemos de tudo ainda, viu? E vai demorar muito para que a gente saiba de tudo. Tem determinadas coisas que, em uma determinada época da humanidade, o homem não tem necessidade de saber, porque é absolutamente supérfluo. E esse é um exemplo que eu gosto muito de dizer. Imagine se há 200 anos atrás o homem tivesse acesso ao computador. O que é que o homem ia fazer sem um computador, se nem energia elétrica tinha? Ele ia ligar onde? Não é? Para que o homem teria isso? Só para ficar olhando aquele notebook, um bicho um nome tão diferente para o homem da época? Não seria absolutamente nenhuma vantagem. Então, dependendo do nosso merecimento, é que nós vamos ser alguma coisa. Mas quando é que eu vou ter? Aí, quando você tiver, vai ser merecedor. Mas nós temos uma pergunta no final, uma pergunta muito interessante, para deixar todos vocês com a pulga atrás da orelha, né? Da mesma forma que os espíritos nos dizem para que nós precisemos tomar cuidado com isso, como eu já falei sobre o cochilo, Kardec perguntou se era necessário um sono completo, né? Aquela minha resposta pode ter sido lá, essas coisas todas para vocês, quando eu disse que não havia necessidade de um sono completo, um cochilo era suficiente. Ouça agora o que foi que os espíritos responderam quando Kardec fez a seguinte pergunta: é necessário o sono completo para a emancipação da alma? Os espíritos responderam à questão 407 da seguinte forma: não. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se despreende, e quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará livre. É?
ele faz essa observação que não é somente todas as vezes que as nossas forças vitais estiverem mais desligadas, nós vamos poder emancipar, tanto pelo sono como às vezes por uma enfermidade, por uma indução hipnótica. Pode haver naqueles tratamentos de TVP, terapia de vivências passadas, há um transe hipnótico onde nós temos uma emancipação da alma. É tanto que nós nos fazemos aquelas recordações de vidas pretéritas. Por quê? Porque o nosso espírito faz essa viagem sem estar amarrado pelo corpo físico. Todas as vezes que eu falar sobre isso, eu vejo que o tempo é pouco, sabe? Agora, a emancipação da alma se dá também pela transmissão oculta do pensamento. O que é isso, essa transmissão oculta do pensamento? Isso é, na verdade, a transmissão oculta do pensamento, a comunicação de duas pessoas encarnadas, sem pronunciarem palavras nenhuma. Essa pessoa se comunica. Como é que às vezes eu chego assim e olho para uma pessoa e eu tenho aquela impressão que às vezes a gente expressa: eu já sei o que você está pensando, eu já sei o que você vai dizer, eu já sei o que você vai me perguntar. Já houve essa situação? Houve, é claro. Por quê? Porque quando nós emancipamos a nossa alma, o nosso espírito, e principalmente entre pessoas que são simpáticas entre si, que participam, às vezes, do mesmo grupo de estudo, do mesmo grupo de trabalho, de uma mesma casa espírita, do mesmo grupo de lazer, enfim, pessoas que têm um certo grau de afinidade. Ora, se nós temos grau de afinidade, é porque nós pensamos, pelo menos naquele aspecto, de certo modo idêntico. E os nossos guias espirituais, que nós vamos manter contato quando a nossa alma emancipa, vão ser também guias simpáticos, que tratam da mesma coisa. De maneira que, pelo fato de que nós recebemos aquelas mesmas informações semelhantes no mundo espiritual, nós, quando vamos conversar aqui, nós temos justamente essas transmissões ocultas do pensamento que, pela afinidade que nós temos com aquela outra pessoa, nós olhamos e já percebemos o que aquela pessoa quer dizer. Na questão 421, Kardec perguntou aos espíritos da seguinte forma: por que duas pessoas perfeitamente despertas, quer dizer, acordadas, né, têm muitas vezes instantaneamente o mesmo pensamento? Resposta dos espíritos: são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente os seus pensamentos, mesmo quando não dormem. Então, há aquela comunhão de pensamentos. O estado de emancipação da alma, ela pode ocorrer ainda pela letargia e catalepsia, como nós já falamos, como também ainda essa situação, algumas pessoas, né, de dizer que essa transmissão oculta do pensamento entre duas pessoas encarnadas, às vezes alguns estudiosos chamam de telepatia, né? Existe até uma música de Rita Lee que diz isso: a gente faz amor, telepatia, pela sincronia dos pensamentos. Ela até dizia isso, talvez, muito possivelmente sem conhecer essa parte da doutrina espírita. Mas a letargia e a catalepsia são aquelas situações que prevêem uma aparência de morte. Uma das grandes situações de morte aparente que nós temos no Evangelho é a questão do Lázaro. Lázaro, que Jesus fez
ressuscitar, como está escrito no Evangelho tradicional, mas que na verdade ele estava nesse estágio de morte aparente, de estado de letargia, onde na verdade a paralisação dos órgãos vitais é tão intensa que nós não temos percepção visual e funcionamento de absolutamente nada, não é? Então há essa situação onde na verdade, através de determinadas técnicas, e hoje, inclusive no nosso curso de manhã, nosso irmão Anderson Ribeiro falou justamente de como despertar uma pessoa em um transe hipnótico, né? A pessoa estava magnetizada. Então, na verdade, foi o que Jesus fez com Lázaro. Ele estava naquele estado de letargia e Jesus despertou. Isso não, absolutamente, que não vai diminuir em nada a mensagem de Jesus, mas não houve, digamos assim, aquele milagre. Não houve aquele milagre. Ninguém deixa de ter um micromilímetro a menos daquela força de Jesus como modelo e guia por conta desse fato. Mas aquela situação não foi um milagre, foi uma coisa que hoje a ciência já explica perfeitamente. Existem coisas que a ciência não explica aqui. Né? Não adianta a gente dizer que a ciência descobriu tudo porque não descobriu. Então, essa é uma dessas situações de estado de catalepsia e letargia. Existem outros, pelo tempo não dá para a gente continuar sobre esse estado de emancipação da alma, seria para um estudo até mais aprofundado, mas existe, por exemplo, o sonambulismo. Né? O sonambulismo seria o estado mais intenso ainda do sono. Né? Esse é o estado de independência da alma superior ao sonho, como já dissemos. Existe aquelas situações de êxtase que é superior ainda ao sonambulismo, a dupla vista que tinha Santo Antônio de Pádua, né? Que alguns chamam até de bicorporeidade. Por quê? A dupla vista é preciso que haja uma condição especial que a pessoa, a alma, ela vê além desse estado que está aqui. O camarada está aqui e está vendo o que se passa lá em Tival. Né? Por quê? Porque essa visão é uma visão do espírito que se projeta até lá e tem essa visão. Mas são situações para a gente ver em outro dia, em outro momento. E existe aquela pergunta que eu sempre deixo no ar. Aquela pergunta que deixo no ar. Por quê? Eu gosto de deixar a pergunta no ar porque algumas pessoas vão procurar, né? Procurar, e Feitosa já fica rindo ali, porque eu sempre deixo, e eu sei que ele não diz que procura. Ele vai procurar a resposta dessa pergunta que eu faço. Porque, vejam bem, não é. Quando a doutrina espírita se propõe a ser a fé raciocinada, é porque é natural, do princípio animal. Veja bem, veja como é o princípio animal. O animal irracional, ele, por exemplo, ele come, só pega a provisão justamente daquilo que ele quer naquele instante. Comeu, vai descansar. O animal, ele só corre para isso. Né? Só corre para isso. Através da caça ou então para manter o seu instinto de sobrevivência quando ele é a vítima, no caso, né? A presa. De maneira que o homem, ele precisa se instruir. Ele precisa se instruir para não se acomodar. Por que o homem precisa se instruir? Porque nós, diferentemente dos animais irracionais, nós descobrimos que existe um ser superior
E nós temos a consciência de que nós podemos nos melhorar a cada dia mais. Aliás, é dessa forma que Kardec disse que se conhecia o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão. Aquele que se esforça para que hoje seja melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E a gente tem que arranjar, e os professores nas escolas tradicionais têm que arranjar uma forma dos alunos estudarem, né? Fazer aquelas perguntas com pegadinha, etc, etc. Aqui, a maneira que eu vejo interessante é deixar uma questão. Eu li várias perguntas e dei várias respostas do Espírito e vou deixar uma aqui que todo mundo vai ter uma curiosidade imensa, né? O espírito no sono pode conhecer a época de sua morte? Eita! Né? Então, quem quiser saber, vai lá a questão 411 do Livro dos Espíritos. Né? Essa morte, evidentemente, que é a morte do corpo físico, e nós somos seres imortais. Né? Mas aí nós vamos obter essa resposta se pudermos descobrir isso na questão 411 do Livro dos Espíritos. Pois assim, fazendo, espero que todos tenham uma boa noite e que regressem aos seus lares em paz.